E aí galera, paz do Senhor, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, gozando de plena saúde, espero que todos estejam lendo a Bíblia, sendo edificados e fortalecidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, amém? Vamos para o nosso devocional. Então agora nós vamos iniciar os livros dos profetas, olha que bênção, que coisa maravilhosa. Eu quero lembrar você mais uma vez que isso aqui nós estamos apenas compartilhando algumas coisas que nós identificamos dentro da Bíblia, dentro das devocionais. Não é uma aula de teologia, não estamos esgotando a verdade, nem querendo explicar a verdade, mas apenas destacando algumas coisas da nossa leitura devocional para que ela possa edificar você, para que ela possa abençoar a sua vida, como você também abençoa a minha, beleza? E hoje nós vamos começar o livro dos profetas, né? E é muito interessante o livro dos profetas, porque era Deus que encarregava os profetas de tarefas especiais e era o Espírito de Deus quem dava condição, quem dava força, quem dava capacidade, quem dava poder para ele poder realizar a tarefa que Deus estabelecia. Naquela época, a responsabilidade dos profetas era confrontar o povo de Deus em relação ao pecado, mostrar também as consequências dessa desobediência, a consequência que era inevitável, um julgamento divino em cima de uma circunstância, porque estavam quebrando a aliança que eles fizeram com Deus. E também comunicar um futuro de esperança, a esperança do Messias que viria, a esperança que iria além daquele julgamento que ocorria naquele momento pela desobediência deles. Então os profetas, eles mostravam e apontavam para Cristo Jesus, como o Redentor, como o Salvador, como aquele que viria para resgatar toda a humanidade do pecado. E nós vamos iniciar com nada mais, nada menos do que o livro de Isaías, cara. O livro de Isaías é muito louco, eu costumo falar isso, mas é uma loucura saudável, uma loucura sadia, é uma loucura, a loucura de Deus, porque a palavra nos diz que a cruz é loucura para aqueles que não creem. E a gente que crê, cara, esse livro de Isaías, ele é tremendo, ele é fascinante. Olha só, o livro de Isaías, ele é chamado por muitos autores como uma Bíblia em miniatura, né? Porque ele tem mais nuances do Novo Testamento do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. Ele apresenta uma imagem completa, chega até a me arrepiar, cara, de tão louco que é esse negócio. Ele apresenta uma imagem completa de Deus e o caráter singular e transcendente de Deus. Transcendente significa que vai além da nossa experiência. O livro de Isaías não tem como você colocar Deus numa caixinha, meu querido. Ele é muito mais do que qualquer experiência humana com Deus. Mas tem um detalhe, esse Deus que é transcendente, que vai além da nossa expectativa, ele é santo, ele é exaltado e ele se revela com o desejo de ser Emanuel. Ou seja, o Deus conosco, o Deus que quer habitar em cada um de nós. Isso é maravilhoso. Então esse Deus transcendente que vai além de qualquer experiência humana, ele também é imanente, que significa um Deus próximo, um Deus que está junto conosco, né? E essa proximidade divina que os leitores de Isaías conseguem ver, né? Na verdade aponta para o Deus encarnado, que seria Cristo Jesus, que é verdadeiramente Emanuel. Olha que coisa linda, cara. Esse livro aqui, ele é demais, cara, ele é demais. Lógico, ele também faz acusações severas contra a idolatria do homem. Ele também fala sobre as bênçãos que Deus tem reservado. Eu estou olhando aqui porque eu faço anotação da Bíblia, tá bom? Também fala das bênçãos que o homem poderia receber. Todos os homens podem receber, aqueles que se rendem, aqueles que confiam em Deus, né? Mas por outro lado, o espírito humano, o livro revela o verdadeiro espírito humano, o homem longe da presença de Deus, o homem carnal, que ele se opõe obstinadamente a se sujeitar a Deus. Esse livro revela muito isso. Aliás, a Bíblia toda aponta para essa singularidade, né? As pessoas muitas vezes preferem confiar em qualquer coisa ou em qualquer pessoa em vez de Deus, porque Deus, ele está além do nosso controle. E como nós não podemos controlar Deus, aí o homem fica obstinado porque ele não quer obedecer. O espírito humano tem uma dificuldade imensa para obedecer. Então o livro de Isaías é um livro tremendo, eu espero que ele abençoe sua vida. E eu queria então começar comentando aqui o capítulo 1.
do livro de Isaías, né? Não vou comentar o capítulo todo, vou falar somente algumas coisas aqui do livro de Isaías, e eu começo pelo verso 5, porque Deus faz uma advertência aqui, porque as pessoas porque o povo continuava a atrair o castigo sobre eles. Então o desejo de Deus acabava enviando a guerra, enviando a fome, enviando a peste, né? Mas o desejo de Deus não era castigar, porque na verdade tudo isso era consequência do pecado, do afastamento. Mas o desejo de Deus era que as pessoas mudassem o seu comportamento obstinado, que as pessoas vissem que o pecado só traz desgraça e que Deus é que traz a bênção, Deus que traz a graça, Deus que traz a misericórdia. Então quando ele fala aqui no verso 5, no verso 5 ainda, sua cabeça está ferida e seu coração está enfermo, em termos físicos, significava que o povo estava sofrendo os ataques, por exemplo, da Síria. Mas espiritualmente o povo estava dominado pelo pecado. É isso que esse verso 5 quer dizer. No verso 7 ele fala: sua terra está em ruínas. E aqui ele está se referindo, Isaías está se referindo no ano de 701, quando os assírios eles invadiram toda Judá, eles dominaram as cidades, eles destruíram toda a infraestrutura de Jerusalém. Mas aí nós vimos lá o livramento que Deus concedeu através da profecia de Isaías ao rei Ezequias, né, quando Senaqueribe teve que fugir, um anjo do Senhor veio e matou 175 mil soldados numa noite, aquele livramento extraordinário. Então quem viveu naquela época viu que Deus cumpria a sua palavra. E aí quando Deus advertiu o povo sobre a Babilônia, muitas daquelas pessoas viram que a melhor coisa era se voltar para Deus do que continuar desobedecendo, porque com Deus não se brinca. A palavra nos diz que de Deus não se zomba, aquilo que o homem planta certamente ele vai colher, né? Aqui fala da bela Sião, no verso 8, está abandonada, né? Sião, irmão, Sião, esse nome ele expressava a ideia da presença de Deus, a sua proteção, a justiça de Deus, um governo justo, um governo correto, sabe? Um governo que olhava para o povo, que se voltava para os pobres, oprimidos. Só que aqui a realidade era outra. Naquele momento que Isaías faz a profecia, a realidade era exatamente o contrário disso. Jerusalém se tornou fraca por causa da corrupção, por causa do pecado. Então a cidade ela tinha uma aparência de uma cidade sitiada, ou de um abrigo ou uma cabana abandonada. É isso que esse texto quer dizer. E ali no verso 10 ainda do capítulo 1, tem uma frase que é muito legal, que você vai ver muito no livro de Isaías: ouçam a palavra do Senhor. Esse ouço aqui não é só ouvir. Esse ouço aqui no hebraico significa que você deve atender e obedecer aquilo que Deus está falando. Então esse ouçam aqui é muito mais do que ele aparenta ser. Do verso 11 ao 15 existe uma advertência severa, uma advertência aqui, porque o povo havia ofendido a Deus com o seu pecado, e eles estavam vivendo uma religiosidade. Eles estavam vivendo aqui um momento de religiosidade. Então para Deus era muito melhor que Judá deixasse de cumprir os rituais religiosos, né, que ele mesmo havia ordenado, em vez de continuar praticando pecaminosamente. E isso aqui é uma advertência muito séria para as pessoas que são religiosas, as pessoas que muitas vezes leem a Bíblia, oram, vão à igreja, mas não abandonam o pecado, não abandonam, não fazem uma reflexão sobre suas vidas, não fazem uma reflexão sobre os seus atos, não buscam a santidade de Deus, não buscam que Jesus reine sobre suas vidas, para que ele possa se sujeitar, para que ele possa, para seguir a Cristo, renunciar àquela pessoa que ela é, morrer na cruz para o mundo e para os seus pecados e seguir a Cristo. Essa pessoa muitas vezes ela não cumpre a vontade de Deus, porque a vontade de Deus está expressa na Bíblia. Então ele tem alguns versículos prediletos, algumas coisas que ele gosta mais de ler, não vai ler outras coisas porque vai confrontar. Então muito cuidado com a religiosidade. A religiosidade ela é destrutiva e ela não leva para o céu, porque nenhuma religião leva para o céu. Quem leva para o céu é a obediência a Cristo Jesus. E como eu já disse mais de uma vez, o que leva a pessoa para o inferno não é o pecado, mas é a falta de arrependimento do pecado. Já falei isso uma vez e gosto de repetir isso. No verso 15 ainda, interessante que ele fala assim, ó: não olharei para vocês quando levantarem as suas mãos para orar, ainda que ofereçam muitas orações, eu não ouvirei. E no verso 16 fala assim:
lavem-se, limpem-se, removam o seu pecado de minha vista e parem de fazer o mal. Isso aqui é uma advertência que Deus está fazendo lá em Isaías 59, 1 e 2, ele vai dizer quase a mesma coisa, ou seja, Deus não ouve a oração de quem está vivendo no pecado, de quem não abandona o pecado, de quem não se arrepende dos seus pecados e não se volta para Deus. Amém? Então você toma cuidado. Tem que ter avaliação diária da sua vida. Você tem que avaliar, você tem que ver as suas ações, se você está comprometido com os valores do reino de Deus, porque se você não estiver vivendo a vida do seu jeito, com independência de Deus, muitas vezes buscando os seus desejos e não fazer aquilo que o verdadeiro cristão deve fazer, olha, você vai ter problema. As suas orações, como dizem muitas pessoas, não passam do teto. É necessário um coração contrito, um espírito quebrantado, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, andar numa novidade de vida, frutificando o Espírito Santo para que as nossas orações tenham poder junto a Deus. Porque Paulo fala, né, que o querer e o realizar pertence a Deus. O Espírito Santo nos auxilia com gemidos inexprimíveis para que as nossas orações sejam aquelas segundo a vontade do Pai. Então preste atenção, você tem que ver essas advertências que tem no livro de Isaías e colocar na sua vida, amém? Lá no verso 17, olha que coisa interessante, cara, achei muito legal. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça, ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelos direitos das viúvas. Olha só, isso aqui é uma advertência muito séria da nossa sociedade de hoje, das pessoas, das nossas autoridades, né? A nossa sociedade hoje é absolutamente injusta e pecadora em relação aos oprimidos, aos órfãos e às viúvas, não é verdade? E hoje, mais do que nunca, o cristão é relevante, necessário e urgente. Para quê? Para que ele traga a luz para esse mundo que está em trevas. E lá no verso 19 e 20 ele fala que o arrependimento ele conduz à vida, né? Enquanto a pessoa resistir a Deus e se afastar dele, ele está indo para a morte. Mas o arrependimento leva à vida. E lá no verso 25 Deus fala que levantará o punho contra aqueles que são contra os seus desejos, que são contra a vontade dele. E aqui Deus ele vai usar, na verdade, o exílio para remover os perversos do meio daqueles que realmente querem um relacionamento com Deus. Olha que interessante, Deus usa o exílio. E aqui, quando termina o exílio, que Esdras e Neemias fazem um chamado para o povo, muitos poucos respondem. Por quê? Porque eles tinham assimilado a cultura da Babilônia. É um alerta. Muitas pessoas às vezes assimilam a cultura do local onde elas estão vivendo. Muitas vezes, pessoas da igreja acabam assimilando a cultura e vivendo não de uma maneira cristã, não sendo luz, não sendo sal neste mundo, mas achando que é luz e que é sal, vivendo conforme o mundo. Isso não existe. Né? A palavra de Deus diz que aquele que tem amizade com o mundo se constitui inimigo de Deus. Não tem pacto entre o mundo e Deus, não tem. O mundo jaz no maligno, né? O mundo jaz no maligno e nós estamos aqui para quê? Para anunciar a bondade, a graça, a misericórdia de Deus através de ações, de comportamento e de atitudes que revelem o poder de Deus sobre cada um de nós e como é bom servir a esse Deus justo, esse Deus poderoso. Lá no verso 25 ele fala que eu vou remover todas as impurezas. E em 27 ele fala que a Sião será redimida pela justiça e os que se arrependerem serão restaurados. Então aqui ele se refere não apenas às pessoas de Sião que irão receber o perdão e a purificação de Deus, mas Sião aqui ela entra como um baluarte da justiça, né? Pois o Senhor ele ama a retidão, ele quer a retidão, e mais tarde todas as nações iriam para Sião. Né? No dia do Senhor as nações iriam para Sião, e ali em Sião elas se uniriam e teriam uma nova vida. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Aí vem no capítulo 2. Nós vamos aqui para o capítulo 2. Eu chamo a atenção de vocês do verso 2 ao verso 4, que é muito legal, quando ele diz assim: nos últimos dias o monte da casa do Senhor será mais alto de todos. Então aqui ele fala que um dia a bondosa salvação que ela é concedida por Deus, quando você começa a ler o verso 2 até o verso 4, ela vai se estender não só a Israel e a Judá, mas todas as nações
Todas as nações, elas vão até Sião, como eu acabei de dizer, não para lutar. Elas vão até Sião não para guerrear, mas elas vão para Sião para serem abençoadas e ali viver conforme as leis do reino de Deus. E o verso 4, ele diz assim: o Senhor será mediador entre os povos e resolverá os conflitos das nações. Por quê? Porque quando o reino de Deus se manifesta, meu querido, quando o reino de Deus se manifesta no meio da sociedade, né, os conflitos, eles cessam. A violência, ela cessa, porque o reino de Deus é caracterizado pela paz. É caracterizado pela paz. E hoje, naquela época, eles viam o mediador como sendo Deus. E hoje, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, diz que Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. E o reino de Deus já é uma realidade. Ele já foi anunciado, ele já iniciou. Não está pleno ainda, é verdade, né? Não está pleno ainda, mas já é uma realidade nas nossas vidas. E nós, como sendo portadores da imagem de Cristo, nós anunciamos esse reino para as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é um privilégio que não tem tamanho de jeito nenhum. No verso 5 aqui, aliás, do verso 5, eu vou chamar a atenção, do verso 5 ao 22, é uma advertência sobre o julgamento, né? E no dia do Senhor, somente Ele vai ser exaltado, e todos os arrogantes, os orgulhosos, serão derrubados, porque o dia glorioso do Senhor, Ele vai vir e Ele vai encher de terror as pessoas que não têm relacionamento com Deus. Amém? No verso 5 eu chamo a atenção de você, porque fala assim: venham descendentes de Jacó, vamos andar na luz. Nós não temos luz, a luz quem fornece é o próprio Deus. Então nós temos que andar na presença do Senhor para que essa luz possa fazer parte da nossa vida. E do verso 7 a 8 aqui eu chamo a atenção de vocês, porque fala justamente das pessoas que vivem buscando as realizações, buscando a segurança pessoal, buscando força, buscando objetos de afeição. Isso aqui é uma advertência do verso 7 e 8, preste atenção nisso, porque ele é muito sério, essa advertência, beleza? Lá no verso 22, no finalzinho, né, que eu falei que do 5 até o 22 é o julgamento. Essa profecia do julgamento, ela traz duas exortações que você deve ter atenção. Peço para você, em nome de Jesus, que tenha atenção. Tá? A primeira está relacionada a confiar no Senhor, como está lá no verso 2,5 que eu li para você. Venham descendentes de Jacó, vamos andar na luz do Senhor. É confiança em Deus. E para você não depositar de maneira nenhuma, a confiança em qualquer ser humano. Como está lá no 2:22. Não ponham sua confiança em simples mortais, são frágeis como o sopro. Que valor eles têm? Muitas pessoas confiam umas das outras, mas não confiam em Deus. A nossa confiança está no Senhor, aquele que nos fez, aquele que nos nutre, aquele que nos abençoa, que está sempre conosco. Bom, o capítulo 3, do 1 ao 12, ele continua no tema do julgamento dos líderes de Judá. E com a remoção dessa liderança, como Deus está falando que vai acontecer aqui, os rebeldes passariam a ter o controle e transformariam Jerusalém numa terra devastada, como de fato aconteceu lá no final, quando Nabucodonosor invadiu Judá, invadiu Jerusalém e destruiu tudo por 2 vezes, até o templo queimou. E aí você viu no que aconteceu, tá lá, nós vimos isso aí no livro de Crônicas, e isso nos abençoou muito. Deixa eu ver aqui outra coisa, no 3:14 aqui, anotei aqui, ó: o Senhor se apresenta para pronunciar julgamento sobre as autoridades do seu povo e governante. Olha só, as autoridades corruptas, isso aqui é uma advertência, as autoridades corruptas que são incompetentes e criam obstáculos para que os propósitos de Deus sejam cumpridos no meio do seu povo, essas pessoas, elas serão julgadas com mais severidade, porque elas são responsáveis por desviar ou por tentar impedir aquilo que Deus quer fazer. É lógico que eles não vão conseguir nunca, porque aquilo que Deus estabeleceu vai acontecer, mas essa impertinência delas, porque elas estão em rebelião contra a autoridade que o Senhor lhes deu. É rebelião isso, é o mesmo pecado de Satanás. Então essas autoridades que hoje estão brincando com o seu poder, elas responderão por isso, né? E o Senhor, lá no verso 15, mais uma vez eu quero aqui: como ousam esmagar o meu povo e esfregar o rosto dos pobres no pó? Quem exige uma resposta? Olha, eu tenho dó daqueles que brincam com os pobres, com os necessitados. Essas autoridades de Araque,
que acabam humilhando o povo, que acabam humilhando essas pessoas, porque é Deus quem cuida dos pobres. E embora as pessoas necessitadas, nós que somos os mais humildes, que vivemos uma vida mais tranquila, muitas vezes as autoridades nos humilham, negligenciando os direitos, roubando. Hoje eu vi lá no Rio de Janeiro, o cara roubou 37 milhões de respiradores, não veio um respirador. Meu Deus do céu, são vidas, são pessoas. Esses homens, eles, olha, se não tiver arrependimento em seus corações, eles vão queimar no inferno, você pode ter certeza disso. E o verso no 3:16 até o 4:1, ele aplica o ensino do profeta sobre a arrogância do povo. E aí você pode ler e você vai ver como que o negócio é louco. Bom, comentamos aqui então, peço que você tenha um pouco de paciência, nós tivemos que hoje explicar um pouco, mas eu prometo que os próximos vídeos serão bem mais curtos que esse, tá bom? Mas eu acredito que foi proveitoso, muita coisa legal no livro de Isaías. Que Deus abençoe sua vida, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre com você. Que você seja abençoado, que você possa se inscrever no canal, acionar as notificações e principalmente divulgar. Mande para os seus amigos, para os seus grupos de WhatsApp, para a sua lista de transmissão e abençoe as pessoas, porque eu tenho certeza que muita coisa que nós lemos aqui hoje pode abençoar muitas vidas que estão enfraquecidas por conta do pecado, ou estão enfraquecidas por conta de todas essas circunstâncias que estão acontecendo. Amém? Deus abençoe a sua vida, que você siga em paz e na graça, conforme a vontade de Deus. Deus te abençoe ricamente e que você tenha uma excelente noite. Amém? Até a próxima. Valeu! Tchau!